Entrevista. Princípio da boa-fé. Esse é o tema da entrevista de Arthur Filho. Você sabe o que é o princípio da boa-fé? O que define o abuso de direito? O princípio da boa-fé é a espinha dorsal da conduta de fornecedores e consumidores. Sobre este tema, nós vamos conversar com o mestre em Direito Processual Civil, o professor de Direito do Consumidor, Societário e Securitário, Eduardo de Oliveira Gouveia. Professor, o abuso de direito é quando a pessoa age com aquela intenção de prejudicar o próximo? É isso? Essa é uma questão que eu diria das mais importantes dentro do relacionamento contratual moderno. A boa-fé tem sido colocada de maneira, a meu ver, correta, no que tange ao procedimento que deve ser exigido dos fornecedores de serviços em geral. Entretanto, acho que é preciso ainda, nesse caminho, evoluir no sentido de uma amplitude dessa percepção. Ou seja, a boa-fé, na verdade, ela deve ser compreendida como algo que está vinculando todas as partes contratantes, seja tanto fornecedor como consumidor. Portanto, nessa linha, a jurisprudência e até mesmo a doutrina moderna ainda se encontra, na minha maneira de ver, caminhando não com a desejada nitidez de trajetória no que tange a entender que o consumidor também deve se colocar nesse contexto agindo com a chamada reciprocidade da boa-fé. O senhor quer dizer, nas transações comerciais, um exemplo, uma pessoa vende o carro para outra ou uma prestadora que a gente compra uma linha telefônica e vai servir desse trabalho. É isso que o senhor quer falar? Por exemplo, uma consequência, e você bem estabeleceu isso, é a questão das relações jurídicas que se estabelecem sem a anuência da outra parte contratante. Então, por exemplo, um carro que é comprado mediante alienação fiduciária em garantia do próprio bem. É muito comum, dentro da realidade negocial, que o financiado ele negocie com um terceiro, né, mediante um pacto avulso e sem qualquer anuência da instituição financeira, e o outro, aquele que o adquire, fica pagando as parcelas, etc. E isso jamais ganha conhecimento do banco, digamos assim, que acaba atuando como agente financiador. Bom, e isso vai trazer uma série de problemas. Primeiro, se dá o falecimento do financiado, e aí a coisa vai se arrastar para o inventário. Segundo, evidentemente o agente financeiro ele teria que estar sendo submetido a uma situação da qual ele não quis, ou eventualmente poderia não querer. E aí o que acontece? O consumidor ele não age com a necessária transparência, ele não age com a necessária visibilidade da sua conduta, ou, em outras palavras, a boa-fé, ela só é exigida, pelo menos no atual estágio dessa questão, é o que nos parece, do fornecedor não se olhando, como essa conduta mesmo indica, que é necessário que o consumidor também age dessa maneira. Não só nos contratos, por exemplo, de financiamento, né, de compra de automóvel, mas na compra de imóveis também, pelo sistema financeiro de habitação, por exemplo. É por isso que tem tantas ações, tantos problemas existentes no Poder Judiciário por falta de boa-fé? Sem dúvida. É claro que a boa-fé é um conceito jurídico indeterminado. Ele é uma cláusula jurídica com um conteúdo ainda aberto e que vai sendo, evidentemente, definida conforme a evolução da própria sociedade. Mas, inegavelmente, algumas condutas, elas são fundamentalmente denotadoras de uma transparência. Quer dizer, o consumidor que numa conta corrente recebe um crédito indevido, digamos, dentro lá da sua conta, ele fica numa inércia cômoda, digamos assim, e não avisa ao agente financeiro que houve um equívoco no depósito daquele dinheiro, ele está, digamos assim, numa omissão conveniente, que pode não gerar, num primeiro momento, uma visão de que estaria sendo contrária à lei, porque não foi ele que cometeu o erro, né, na hora do creditamento daquele valor, mas, inegavelmente, numa postura de lealdade, de probidade, de boa-fé, ele deveria alertar do fato. Então, quer dizer, esse problema
ele gera uma série de consequências levadas para o Poder Judiciário. Quando o Poder se ia resolver a questão, digamos assim, andando pela via pavimentada da boa-fé. O senhor quer dizer que falta caráter, é isso? Eu diria que falta, digamos assim, uma postura que possa, dentro de uma questão de ordenamento jurídico, né, dentro de uma questão de estrutura normativa, uma postura de transparência, de lealdade, de franqueza. É claro que toda essa postura que falei, ela, enfim, passa por um aspecto de formação de caráter pessoal. Mas a lei não tem como, digamos assim, interferir nesse conceito, não tem como resolver essa questão. No que tange ao sistema jurídico, o que importa, e isso é que o artigo quis demonstrar, é que a gente precisa evoluir, a jurisprudência precisa caminhar, a doutrina precisa estar atenta que a boa-fé objetiva, a lealdade, a probidade, ela é um dever bilateral, tanto do fornecedor quanto do consumidor. E o consumidor, por ser a parte, digamos assim, mais frágil da relação, ele não tem sido olhado com essa perspectiva. E o que parece merecer um trato melhor dos estudiosos do tema modernamente, né? Temos exemplos como as telefônicas e os planos de saúde, né? O consumidor não é respeitado pelas operadoras. Não tem dúvida. É claro que quando eu digo que o fornecedor, que o consumidor precisa também ser olhado por essa perspectiva, é natural que eu não esteja, digamos assim, pregando um salvo-conduto para os fornecedores. Mas ninguém desconhece, por exemplo, uma prática que não é de todo incomum, de alguém, por exemplo, ir lá no plano de saúde e utilizar o plano de saúde no seu nome para alguém da sua família. Quer dizer, que o consultado é um terceiro, mas o médico e o consumidor, eles assinam toda a documentação como se aquela consulta fosse do consumidor. Essa é uma atitude, por exemplo, que se contrapõe à necessária probidade e lealdade contratual. Então é claro que o fornecedor, ele não pode, muito pelo contrário, ele deve ser a bússola dessa conduta de probidade e de boa-fé. Mas o consumidor deve estar dentro dela também. Muito bem, nós estamos conversando com o mestre em Direito Processual Civil, professor de Direito do Consumidor, Societário e Securitário, o Dr. Eduardo de Oliveira Gouveia, a respeito da boa-fé, que para ele é com a espinha dorsal da conduta de fornecedores e consumidores. O professor Eduardo, no caso, o senhor defende 4 modalidades como os principais que assumem o abuso de direito. Quais são essas modalidades? Na verdade, o que acontece? A boa-fé objetiva, ela insere dentro do contexto do contrato algumas expectativas de procedimento. Então, nós temos aí, dentro dessa perspectiva, algumas questões que nascem antes da relação contratual ser firmada, já temos deveres pré-contratuais relativamente a isso, no que tange às negociações, não é? Então, quando as partes estão na fase de tratativas, se uma das partes gera a expectativa de que aquele contrato vai ser firmado, é natural que, se eventualmente, por uma circunstância futura, isso não acontecer, de fato, você consegue vislumbrar aí um quebrantamento daquela justa e idônea expectativa de que o contrato fosse feito. Se eu me faço bem entender, essa boa-fé objetiva, ela nesse ambiente de que o contrato seria firmado, ele gera um dever de indenizar por conta dessa expectativa que foi construída e se frustrou indevidamente. Esse é um aspecto da boa-fé objetiva. O outro é do credor, por exemplo, que durante muito tempo se demonstra não ter interesse em cobrar uma determinada dívida. Esse tempo, quanto é que seria esse lapso temporal? É difícil dizer. Depende da circunstância específica.
Mas ele acontecendo, ele pode sepultar o interesse ou o direito a ser buscado pelo credor. Porque o credor está demonstrando para o devedor e gerando nele a lícita expectativa de que isso não seja cobrado. Um outro dever da probidade administrativa é o dever de sigilo. Não é? Aqueles que participam da relação contratual têm o dever de manter sigilo das condições daquele contrato, mesmo depois que o contrato terminou. Ou seja, não há mais vínculo contratual, mas todas aquelas circunstâncias que dominaram a ambiência do contrato, elas devem ficar circunscritas ao universo daqueles que dele participaram. Evidentemente, salvo, claro, se houver uma tratativa expressa nesse sentido. Todas essas perspectivas passam por um modo de proceder que faz com que a outra parte tenha uma lícita e segura expectativa de que a outra parte iria agir dessa maneira. O doutor Eduardo de Oliveira Gouveia, e como a Justiça vem tratando esses casos? A Justiça tem dado, de maneira muito corajosa, digamos assim, e se afinando com o Código de 2012, o Código Civil, dando valor exatamente a esses aspectos. Ou seja, na hora de interpretar um contrato, a interpretação de uma cláusula que esteja inserida no pacto deve prevalecer a exegese, a interpretação, que mais esteja afinada com os predicativos da probidade, da lealdade, da boa-fé. Qualquer que tenha sido o cenário que o contrato se deu. Pode ser um contrato com um fornecedor, um consumidor, ou entre grandes conglomerados financeiros, por exemplo. E, claro, protegendo as expectativas idôneas, que há pouco me referi, dando oportunidade, né, para que a parte lesada possa vir ao judiciário reaver aí, vindicar eventual indenização. Muito bem, nós conversamos com o mestre em Direito Processual, o professor em Direito do Consumidor, do Direito Societário e Direito Securitário, o Dr. Eduardo de Oliveira Gouveia, que falou a respeito do princípio da boa-fé como espinha dorsal na conduta de fornecedores e consumidores. Professor Eduardo de Oliveira Gouveia, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Agora faltam 18 minutos para 1h da tarde. Você ouve o Jornal da Justiça, segunda edição, pela Rádio Justiça 104.7 FM.